Olá, crianças, nossa primeira aula de História. Nós estamos na unidade 3, ainda referente às profissões, História das profissões. Capítulo 1, nós iremos falar sobre atividades humanas, certo? Aqui nós temos uma sala de aula, certo? Nós temos uma sala de aula, onde nós temos duas profissões, professor, né? E o estudante, sim, porque a profissão do aluno é estudante. O aluno é um estudante. Estudante é uma profissão, ok? Então, vamos. Em primeiro lugar, no dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante, certo? Dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante. Então, parabéns, estudantes. Estudar é como conhecer mundos diferentes. É tempo de novidade a cada dia, tempo de alegria a cada hora, tempo de se preparar para a vida. Por isso é importante de saber estudar, né? De levar a sério os nossos estudos. Na página de abertura do capítulo, vocês vão ver aí a unidade, capítulo 1, atividades humanas, né? Nesse capítulo, vocês vão conhecer atividades humanas relacionadas ao trabalho, certo? Também vão compreender como essas atividades são importantes para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, né? Para as nossas vidas. Na página 213, ainda dando continuidade a abertura do capítulo, né, nós temos aí, né, na conversa vai, que no livro anterior, que foi o LV2, você conheceu o trabalho das pessoas e o instrumento de trabalho. Nós trabalhamos todo segundo bimestre os instrumentos de trabalho e o trabalho das pessoas. Agora vocês irão conhecer as transformações que ocorreram, né, ao longo do tempo, por conta da tão famosa tecnologia, né? As mudanças aconteceram para possibilitar melhores condições de vida aos nossos trabalhos, né? Nessa página aqui, na página 212, vocês estão vendo aí uma vaquinha, né? Que lá no passado não existia máquina, então o tirar o leite da vaca era um trabalho totalmente manual. Agora, por conta da tecnologia, como vocês bem veem na imagem da página 212, vocês estão vendo aí máquinas, né, onde possibilitam a retirada de maior quantidade de leite, né? Então, vocês estão vendo esse processo aí na página 212 da retirada do leite, usando a parte de maquinário, né? Por conta da tecnologia. Que nós temos a vaquinha, nós temos aqui, né, um instrumento, né, tirando o leitinho dela, que vai já para esse recipiente aqui. Depois ela é transportado, né? Depois vai para a máquina, que passa por um processo, né? Passa todo por um processozinho aí, que vocês estão acompanhando aí, né? Tem todo um processo de industrialização, né? Até chegar nas nossas mesas, iogurtes e outras coisas derivadas do leite, através do processo da tecnologia, das mudanças que essa tecnologia possibilita, né? Para a transformação desse leite, né, em outras coisas derivadas do leite, tá certo? Então, nós vamos inicialmente, na página 214, nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos manuais. Vocês com certeza já ouviram falar em trabalhos manuais, que esses trabalhos manuais são referentes a trabalho feitos com as mãos e não por máquinas, né? Então, você sabe o que é um trabalho manual? A atividade da imagem ao lado, né? Que vocês estão vendo aí duas imagens ao lado, nós temos trabalhos
objetos de artesanatos, ou seja, objetos feitos manualmente. Esses trabalhos manuais são trabalhos manuais porque a pessoa está utilizando apenas as mãos para realizá-lo, não se usa máquinas, né? A quantidade de objetos que eles fazem é menor porque ele está fazendo um trabalho meio que de formiguinha, manualmente. Os trabalhos manuais também podem ser utilizados ferramentas, mas ferramentas simples, como pincel, agulhas, né? Então, são alguns tipos de ferramentas que podem serem utilizados para a realização de alguns trabalhos manuais, certo? Então, essa forma de trabalho não se faz o uso de máquinas industriais, porque, como o próprio nome diz, é manual feito com a mão, né? Então, a maior parte da história da humanidade, os objetos usados pelas pessoas foram produzidos por sementes. As pessoas tiravam da própria natureza, né, as sementes e confeccionavam os seus objetos, né, objetos manuais. Então, lá embaixo vocês podem observar que tem um destaque aí para o nome desses profissionais que realizam os trabalhos manuais, que são os artesãos, né? Então, as pessoas que realizam trabalhos manuais são chamados de artesãos. Então, nós temos aqui no primeiro quadro, lá em cima aqui, né? Nós temos um quadro aí de um cesto dourado, certo? Um cesto dourado de Tocantins, né? E abaixo nós temos um trabalho manual vendido nas feiras. Aqui nós temos diversos tipos de trabalhos manuais que são artesanatos vendidos nas feirinhas. Aqui mesmo no nosso querido Ceará, nós temos trabalhos manuais feitos por rendeiras, por bordadeiras, né? Pessoas que trabalham com artesanatos como o barro, certo? Nós temos as bonequinhas de pano, que também são confeccionadas manuais, né? Que é um trabalho artesanal. Então, o que vem a ser um artesanato? Nós vamos falar um pouquinho de artesanato e cultura, certo? Então, o artesão normalmente trabalha sozinho ou em pequenos grupos, certo? Ele pode até trabalhar mais de uma pessoa, mas o grupo é pequeno, né? O produto do trabalho manual do artesão é chamado de artesanato. Muitas vezes esse objeto é considerado uma obra de arte, o que torna o artesão um artista. Mas nem tudo que é produzido pelos artesãos pode ser considerado uma arte. Então, existem as exceções, né? Existem alguns trabalhos realizados por artesão que são considerados artes, alguns outros não. Aqui nós temos um artesão, né, que é de Caruaru, certo? Um pernambucano, ele é do estado de Pernambuco, de Caruaru, é o Vitalino Pereira dos Santos. Ele era um artista que trabalhava muito, o artesanato dele era considerado uma arte da cultura popular do Nordeste. Ele trabalhava com barro. O Vitalino Pereira, né, dos Santos, ele trabalhava com barro. Então, ele morreu, mas ele deixou a arte dele como herança para as pessoas da família dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Vitalino Pereira. Quem era Vitalino Pereira dos Santos? Então, para começar, ele nasceu em 1906, morreu em 1963. Ficou conhecido como Mestre Vitalino. Era um artesão da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, que representava a cultura nordestina em bonecos de argila, né?
trabalhava com a argila. O artesanato do mestre Vitalino é considerado uma arte da cultura popular nordestina. Aqui eu coloquei algumas obras, né, do Vitalino Pereira, certo? Que eu achei interessante para vocês conhecerem a obra de arte dele. Aqui no livro de vocês tem essa imagem, né? Certo? Que é um autorretrato com a argila. Esse autorretrato ele se encontra no Museu do Homem do Nordeste, certo? Então, aqui, o que vem a ser tradicional, né? Porque aqui tem a palavra tradicional. Você conheceu um pouco da vida e da arte de Vitalino. Agora você será o artesão ou o artesã, tá? Tá pedindo aí no livro de vocês, uma atividade que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar em outra oportunidade, para vocês construírem, né? Pesquisarem sobre a cultura local e construir os bonequinhos, reproduzir o bonequinho do Vitalino Pereira, certo? Então, o que é tradicional? Faz parte da nossa tradição, é tradicional. A palavra tradicional vem de tradição, é uma manifestação cultural que é passada de pai para filho. Vitalino Pereira, ele morreu, né, como vocês viram aí, no ano de 1963, mas ele deixou, né, essa riqueza cultural, né, que ele passou para a família dele e foi passando de geração para geração. Então, portanto, faz parte de uma tradição, é uma manifestação cultural que foi repassada dele para os seus familiares, que até hoje em dia ainda existe o trabalho da família do Vitalino, né, que aprendeu com ele e que se encontra em museus, exposições do Vitalino e de sua família. Vamos falar um pouquinho agora dos trabalhos domésticos. O que vem a ser o trabalho doméstico? Aqui é uma imagem, né? A imagem de uma mulher, está relacionada aos cuidados com a casa, com os filhos, né? O trabalho doméstico tem a ver com isso, cuidado com a casa, com o filho, né? Com aquele ambiente que você mora, né? Então, no livro anterior, no nosso livro 2, né, nós trabalhamos o trabalho doméstico, que ele foi incluído como atividade para manter a casa limpa e organizada. Então, o trabalho doméstico, ele não é remunerado, ou seja, não é pago, né? A mamãe cuida dos filhos, cuida da casa, mas ela não recebe dinheiro nenhum, ela não recebe pagamento, ela não tem um salário, né? Isso significa que é um trabalho pelo qual as pessoas não recebem um salário. O trabalho doméstico é assim. Por muito tempo, o trabalho doméstico foi considerado uma atividade só para mulheres. Mas por muito tempo, por quê? Porque as mulheres, nos anos anteriores, as mulheres não saíam para trabalhar. Por isso, era um trabalho só doméstico. Hoje, a atual sociedade, né? A sociedade atual, as mulheres, tanto os homens como as mulheres, saem para trabalhar. Por isso que existe aquela famosa frase que eu sempre digo para vocês sobre as regras de convivência, né? Então, é importante que exista essa regra de convivência para que numa casa, né, as pessoas se dividam o trabalho para que sobre mais tempo para a família, se divertir junto, assistir televisão junto, passear junto. Então, tem que trabalhar junto em casa, na limpeza, na organização, em arrumar a cama, em arrumar os brinquedos, em aguar as plantinhas, né? Então, geralmente as mães, nos anos anteriores, faziam todos os serviços para manter a casa em ordem só, elas faziam tudo só. Assim, essas mulheres ficaram conhecidas como as famosas donas de casa, que elas só cuidavam da casa, elas não tinham trabalho fora de casa, né? Mas, na atualidade, mulheres e homens
dividem, né, nesses cuidados da casa e dos filhos, nos horários em que não estão trabalhando fora de casa. Então, quando os casais, né, não estão fora de casa trabalhando, eles dividem a atividade juntamente com os seus filhos, né, para que sobrem mais tempo, para que eles possam se divertir juntos, certo? Então, quando todos ajudam, o que é que acontece quando todos ajudam numa casa? Né? A regra de convivência. O trabalho doméstico também é uma regra de convivência. Por isso é importante que todas as pessoas que moram em uma casa auxiliem no trabalho doméstico. Esse é um jeito de manter a boa convivência entre as pessoas e que ninguém trabalha mais que o outro. Ninguém vai se sacrificar, né? Ninguém vai morrer de trabalhar enquanto os outros estão assistindo TV, enquanto os outros vão passear, não. Todo mundo divide as atividades, termina de fazer as atividades e vão se divertir também juntos, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos remunerados na página 219, que vem a ser o trabalho remunerado, certo? Então, trabalho remunerado, porque a maioria das pessoas, a partir da idade adulta, estão preocupadas em encontrar um emprego. Qual o objetivo de ter uma profissão? Algumas pessoas escolhem uma profissão porque gostam e se sentem felizes trabalhando nela. Além disso, os adultos trabalham para receber pagamento, ou seja, um salário. Por que as pessoas precisam ter um pagamento, um salário? Porque elas precisam de dinheiro, né, para comprar alimentos, para se manter, né, para comprar alimentos, para sair, para se vestir, para se divertir. Tudo isso precisa de dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Do trabalho, né? Do seu fruto de trabalho, que é remunerado. Que esse remunerado significa dizer que você recebe um salário pelo trabalho que você presta. Então, você presta um serviço, por esse serviço que você presta, você recebe um pagamento, um salário, certo? Então, na página 220, na página 220 tem aqui: o salário é um pagamento de determinada quantia em dinheiro a uma pessoa que realiza algum trabalho. Existe as profissões e para cada profissão existe um tipo de trabalho. Será que um professor recebe o mesmo salário de um coordenador? Não, né? Os trabalhos são diferentes, as atividades são diferentes, o salário também é diferente. Então, será que o zelador da escola recebe o mesmo salário que um professor? Não. Mas ele recebe o mesmo salário? Não. E o trabalho dele é menos importante do que o professor? Não. Todo trabalho tem a sua importância. O que seria de uma escola se não fosse o zelador, né? Que a escola tem que tem que ser limpa, tem que ter um ambiente limpo, né? Tem que ser um ambiente de limpeza, né? Então, é de suma importância o trabalho do zelador em uma escola, assim como do professor, do coordenador. Então, cada profissão tem a sua importância, certo? Então, o trabalho remunerado com dinheiro é relativamente recente na história da humanidade, porque antigamente as pessoas não recebiam dinheiro. O pagamento dos salários dos soldados romanos na antiga Roma, eles recebiam, em troca do seu trabalho, eles recebiam como pagamento o sal. Por que eles recebiam um saquinho de sal como forma de pagamento? Porque o sal naquela época tinha muito valor. Então vamos ver aqui um pouquinho, tá certo? Na Roma antiga,
os soldados romanos recebiam o sal como pagamento, de onde e a palavra salário vem justamente da palavra sal, certo? O sal tinha tanta importância naquela época que originou a palavra salário, né? A palavra salário vem da palavra sal, certo? Naquela época o sal tinha grande valor e podia ser trocado por qualquer outro produto. Então, os soldados gregos romanos, ele recebia o sal como pagamento, e quando eles recebiam o pagamento, né, através do sal, o que é que ele fazia? Eles iam trocar por outros produtos que eles precisavam, porque o sal naquela época tinha muito valor, certo? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o trabalho na indústria. Será que o trabalho na indústria é um trabalho de antigamente, ou esse trabalho surgiu com a tecnologia? Então, trabalho na indústria. O mundo do trabalho passou por transformações ao longo do tempo, certo? Nós falamos na época das cavernas que eles retiravam da natureza os materiais para sobreviver, mas no decorrer dos anos também foram se passando por várias transformações, diversos produtos são necessários no nosso dia a dia, e por conta disso houve várias transformações, mudanças relacionadas às transformações ao longo da história, né? Quando se trata do trabalho industrial. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, e esse conteúdo aí vocês vão ver na página 221, que tem a imagem de um sapateiro, né? Um sapateiro trabalhando manualmente, certo? E lá embaixo no livro de vocês já tem aí uma produção na indústria. Será que essa produção manual do sapateiro aqui trabalhando sozinho, né? Um trabalho manual aí trabalhando sozinho, é a mesma produção que tem lá embaixo no livro de vocês, dessa fábrica aí? Não, né, gente? Porque a fábrica usa como objetivo a máquina para aumentar a sua produção, tá certo? Então, diversos produtos são necessários no nosso dia a dia e são produzidos atualmente pelas máquinas na indústria. Precisavam ser feitas de forma artesanal no passado, que antes eram feitas no passado tudo artesanalmente, né, manualmente, aí passaram a ser feito por máquinas. Tá? Vocês observem a imagem, né, do sapateiro produzindo sapato sem o uso da máquina. Ele utiliza suas ferramentas e o seu talento, né, o que ele aprendeu com a sua geração, com seus antecedentes, né? Então, ele aprendeu com o talento dele, né? Ele vai produzindo, fazendo seu sapato. Mas a produção dele é bem inferior do que a produção usando máquina. Atualmente, a maioria dos sapatos é confeccionados em fábricas, né? As indústrias, com a utilização de máquinas. O processo de criação de um sapato foi dividido em etapas. Existe uma pessoa que corta os moldes e outras pessoas, né, que costuram, e outra que cola o solado, e assim vai. Naquela época, o sapateiro, ele fazia tudo, né? Ele era que moldava, ele era que costurava, ele era que colava. Já nas fábricas, já tem essas etapas, que um desenha, um recorta, um cola, né? E vai sendo montado os sapatos. Vocês estão vendo aí as formas, né? Na fábrica. Vamos ver aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui é uma forma, né? Como se fosse uma forma. Uma máquina. Tem várias formas, estão vendo? E aqui vai ser produzido vários sapatos ao mesmo tempo. No lado, lá embaixo da gravura de vocês, tem essa observação aqui, ó. Fábrica de sapato. Percebe-se que uma única pessoa está trabalhando na etapa. Mas o porquê que essa única pessoa está trabalhando na máquina? Na etapa, porque
ele está trabalhando, conduzindo uma máquina e produzindo vários sapatos ao mesmo tempo. Essa transformação do mundo do trabalho demorou muitos anos para acontecer. Pode-se dizer que começou na Inglaterra aproximadamente há 300 anos atrás, certo? Naquela época, alguns inventores começaram a criar máquinas grandes, capazes de produzir algumas mercadorias muito mais rápido e em maior quantidade, que é quando se fala em produção, né? O objetivo de se trabalhar com a máquina hoje é produzir mais, ok? Então, nós vamos realizar uma atividade aqui juntinho com a professora, pesquisando sobre o que nós estudamos nesse início de capítulo, certo? Na página 215 aí tem uma atividade que está falando sobre, vocês vão ter que observar as gravuras, nós temos 2 gravuras aí para serem observadas, para serem analisadas e em seguida vocês responderem, né, as questões dentro do que vocês vão observar, tá certo? Então, no primeira questão tem o quê? As fábricas retratadas possuem máquinas. Qual a diferença entre as máquinas que estão sendo usadas? Então, aqui no livrinho de vocês, vocês têm 2 imagens. Nós temos essa que está em preto e branco, certo? E embaixo nós temos uma que está colorida, né? Vocês já estão vendo o amarelinho aparecendo também. Então, sim, a diferença é que a máquina da imagem 2, né, dão conta de todas as etapas da produção, né? Então, a própria máquina, né, a imagem 2, ela dá conta de todas as etapas da produção de biscoito. Já na imagem 1, o que é que você pode observar? Né? Que estão sendo realizadas várias etapas por um único trabalhador, certo? Então, vamos lá. Na imagem 1, várias etapas estão sendo realizadas pelos trabalhadores. Tá vendo aqui, ó? Esses trabalhadores aqui estão realizando várias etapas, né? E aqui já é o que? Na imagem 2, a máquina dá conta de todas as etapas da produção, certo? Segunda questão. Quantos trabalhadores aparecem em cada uma das imagens? Na primeira imagem aparecem 5 trabalhadores. E na imagem 2 aparece somente 1, certo? Aqui nós temos 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 1 lá atrás, 5. E aqui só aparece um trabalhador que é responsável por todas as etapas. Terceira questão. Em qual das fábricas das imagens estão sendo produzidos mais biscoitos? Óbvio, né? Pela quantidade que a gente consegue analisar, visualizar, é a imagem 2, a segunda imagem, né? Porque os avanços da tecnologia possibilitam o aumento da produção, certo? Então, nós vamos agora para a página que vocês vão responder aí. Página 220, certo? Na página 220, vocês vão fazer uma colagem que tem lá no nosso material de apoio, certo? Uma colagem que tem lá no material de apoio, ok? E nós vamos fazer aqui também, vocês vão observar os desenhos aí correspondentes ao nosso conteúdo de estudo que está relacionado aos instrumentos de trabalho, né? As ferramentas de trabalho. E vocês vão identificar. Objeto 1 são os trabalhos manuais, certo? E o número 2 são os objetos utilizados em trabalhos industriais. Então,
A máquina é industrial. O pincel, o B, é manual, trabalho manual. Martelo é usado em trabalhos manuais, que é o item C. O braço mecânico são utilizados em trabalhos industriais. O serrote em trabalhos manuais. E o painel de controle é usado em trabalhos industriais. Então, vocês perceberam aí, né, o tipo de objeto que é usado em trabalhos manuais e também que é utilizado em trabalhos industriais. Nós concluímos aqui a nossa primeira aula de história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Aproveitem para ler, certo? Na página 223, trabalho e tempo. Façam, exercitem a leitura para vocês estudarem, né, já esse conteúdo para a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.